Apocalipse capítulo 14, eu farei a leitura de todo o capítulo, gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia, com a sua Bíblia aberta, e nós leremos então assim a palavra do Senhor que é viva, e eu chamo você a ler com fé esta palavra, porque ela é viva e eficaz, ela penetra o nosso coração, e ela é capaz de transformar mentes e corações, e por isso que ela é a nossa única regra de fé e prática, e ela é a revelação especial de Deus para as nossas vidas. Apocalipse 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Muito bem, vamos orar mais uma vez.
Ó Deus bendito, como é rico a tua palavra, ó Pai. Quanta revelação e quanto ensino para nós. Ajuda-nos nesse momento, ó Deus, a compreendê-la e a aplicá-la ao nosso coração nestes dias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando a quarta parte do livro de Apocalipse. A primeira parte nós estudamos sobre os candeeiros, que são as 7 igrejas por onde Cristo passeia. Igrejas que estão nas mãos do Senhor, que são as igrejas do povo de Deus de todas as épocas, como nós, candeeiros do Senhor, igreja do Senhor, sustentada pelas mãos do Senhor, e a estas igrejas o Senhor envia 7 mensagens, compreendendo alertas que são importantes para a igreja em todas as épocas. Nós lemos sobre os 7 selos, que foi a segunda imagem, a segunda cena que João nos apresenta. E estes 7 selos mostram todos os acontecimentos também entre a primeira vinda de Cristo e o último dia, o dia em que o Senhor Jesus virá. E este período é descrito aqui como um período que está sob o governo de Cristo. Ele toma aquele livro selado, abre os selos e faz acontecer aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus escreveu, mostrando que a história sempre esteve e continua nas mãos do Senhor. Ele governa soberanamente a história. Depois nós vimos as 7 trombetas, mostrando como é que Deus cuida do seu povo no meio desse momento que é um momento difícil. Esse mesmo período da história, da primeira vinda de Cristo até o último dia, esse período em que forças do mal se levantam contra Cristo e contra a sua igreja, neste mesmo período, Deus, do seu trono glorioso, Ele governa, Ele exerce justiça, e Ele manifesta a punição contra os homens rebelados contra Ele. Mas nesse momento especificamente que nós estamos vivendo, Deus manifesta a sua ira misturada. E essa palavra misturada é muito importante hoje para aquilo que nós vamos ver, que nós vamos ler, aliás, nós já lemos e vamos meditar um pouquinho sobre a expressão do cálice da ira do Senhor sem mistura. E aí é importante que a gente lembre, porque quando nós lemos os selos e quando nós falamos sobre as trombetas, em ambos os casos, quando havia manifestação da ira de Deus, sempre nós ouvimos João mostrando que no meio da manifestação da ira havia também misericórdia. Por isso, Deus ceifava uma parte dos habitantes da terra. Por isso, Deus mandava fome, Deus mandava grandes terremotos, grandes movimentos catastróficos, mas apenas sobre uma parte, para que servisse isso de alerta, para que aqueles que sobrevivessem a essas tragédias, a essas manifestações parciais da ira de Deus, entendessem, ainda há tempo para arrependimento. Então, todas as vezes em que Deus derrama da sua ira parcial nesse período, Deus ainda dá aos homens uma chance. Como Ele não disciplinou a todos, quando Ele não feriu a todos por causa da sua ira, Ele está dizendo, se arrependam enquanto é tempo. Esta é a ira do Senhor, o cálice da ira do Senhor misturado com misericórdia. Vai chegar o dia em que esta ira será manifestada sem mais essa mistura da oferta de misericórdia. Por enquanto nós ainda estamos desfrutando desse tempo, desta oportunidade. Cada um de nós que ouve, como você está ouvindo nesta noite, uma mensagem da palavra do Senhor, cada um de nós que está vivo hoje, mesmo em meio a essa pandemia terrível, cada um de nós que tem a oportunidade de ir para casa, de deitar e de dormir com saúde, nós ainda estamos tendo tempo, oportunidade para arrependimento. Mas o dia chegará em que esta oportunidade cessará e ela não será mais dada a nenhum de nós. Nós vimos isso. Quando nós entramos na quarta parte do livro, que nós vimos recentemente, nestes capítulos de número 12, 13 e agora 14, nós estamos contemplando o quartel-general do mal, se levantando contra a igreja de Cristo. Desde antes do nascimento de Jesus, existe um movimento de Satanás, dos demônios, dos seus asseclas, tentando de alguma maneira impedir o plano de Deus, impedir a vinda do Senhor Jesus, impedir a proclamação do Evangelho, impedir que o reino de Deus se propague sobre esta terra, que a mensagem do Evangelho avance. Mas, diante de tudo isso, Deus tem
fortalecido o seu povo, Deus tem dado intrepidez ao seu povo, Deus tem guardado o seu povo. Lembra que o povo de Deus é um povo selado. O inimigo pode até atentar contra a nossa carne, contra o nosso corpo físico, mas Deus nos preserva a alma, nos preserva a fé, nos preserva em salvação, em santificação. Deus guarda a nossa vida, porque a igreja é de Cristo, é Ele que sustenta a igreja. E ainda que a besta e o anticristo, dominados por Satanás e conduzidos por ele, para imitar a Cristo, para tentar de alguma maneira seduzir os homens dessa terra, eles não têm êxito contra o povo de Deus, porque o povo de Deus tem sua mente e o seu coração guardados e preservados pela presença do Espírito Santo de Deus em nós. E então ele engana a todos os homens, mas não é possível enganar o povo de Deus, porque esse povo é selado e tem habitação do Espírito Santo de Deus que nos ilumina. E então nesse período que nós vimos, essa quarta parte aqui, que também descreve este mesmo período, da primeira vinda de Cristo até a última, nós temos esse ataque constante de Satanás contra a igreja do Senhor, e aqui especialmente figurado nessas duas imagens, que nós vimos lá no capítulo 13, que eu quero rapidamente relembrá-los sobre elas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. São duas figuras simbólicas que demonstram dois movimentos de oposição contra Deus. A besta que emerge do mar é um líder, é um movimento, e esse tipo de movimento e de liderança aconteceu várias vezes na história. É um movimento, uma liderança pagã contra a igreja do Senhor. Como foram os imperadores contra o povo de Deus lá na Palestina, nos dias de Israel, nos dias de Judá, nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos, como foram imperadores, como Domiciano contra a igreja de Cristo, que perseguiu e tentava matar a igreja. Imperadores que solicitavam, exigiam o culto a si mesmos, se autodeclarando divindades e exigindo que o povo, inclusive o povo cristão, os adorasse e não adorasse a Cristo. Isso é um anticristo, e essas imagens que João diz, eles já estão no mundo, muitos deles já estão no mundo, esses anticristos, eles sempre estiveram no mundo, e eles, em vários momentos da história, eles tiveram poderes quase que absolutos, e fizeram coisas terríveis. E nós podemos lembrar, na história mais recente da humanidade, nós podemos lembrar de grandes vultos da história, que trouxeram muitos males, como por exemplo Hitler. Talvez o nome que nos vem à cabeça mais facilmente seja Hitler, mas não apenas ele. No Oriente existem líderes déspotas, que são anticristos, que vivem hoje, estão lá. O líder da China, por exemplo, Xi Jinping, ele é uma figura assim, que ele exige essa devoção absoluta de todos os chineses. Nós temos isso também na Coreia do Norte. Nós temos um imperador, um líder lá, chamado por eles de o Marechal, que exige essa devoção pessoal. Eles se devotam a ele, ele cuida deles. É um governo anticristão. O cristianismo não pode ser pregado, por quê? Porque não pode se falar a respeito do Senhor dos senhores e do Rei dos reis. Porque a verdadeira religião é o Estado, e é especialmente aquilo que o Estado tem como estrutura de governo. São anticristos. Agora, o movimento que nos é apresentado nesta revelação de João é que estes anticristos, todos eles prefiguram uma figura que não é um Estado, não é um conjunto de governos, não é uma estrutura, uma sociedade, mas é um indivíduo que em algum momento, lá no fim da nossa história, ele se levantará com o poder realmente de governo político sobre toda a sociedade humana. Ele terá na sua atuação, à sua disposição, os poderes de Satanás, a força dele, a eficiência dele, para fazer milagres, para fazer sinais, para fazer prodígios, para inclusive ressuscitar, porque o texto diz que ele é ferido em uma das suas cabeças, e ele ressurge. E então essa figura nefasta, ela ganhará a empatia, e ela ganhará o culto do mundo, das pessoas que não são de Cristo. Para auxiliá-lo, se levanta também uma figura que é um apóstata, que é chamado de a besta que se levanta da terra. Mar é sinônimo de mundo sem Deus. Terra é sinônimo de mundo religioso, é do mundo das religiões. E do meio da terra se levanta uma figura que se apostata de Cristo, ou seja, abandona a fé cristã, abandona a devoção a Deus, e se levanta para liderar a adoração do anticristo. Esta besta também age, segundo João, com a eficácia de Satanás, tem à sua disposição os poderes de Satanás.
E nós lemos no capítulo 13 que essa besta inclusive fará chover fogo do céu. Imagine isso, no mundo como o nosso, no mundo tecnológico, no mundo em que nós temos à disposição uma quantidade enorme, quase que infinita de informações através dos meios de comunicação, através das nossas tecnologias, e de repente surge uma figura capaz de fazer coisas inexplicáveis pela ciência, através da tecnologia e de todas as formas de conhecimento que nós temos, simplesmente fará coisas sobrenaturais. Para o mundo que sempre negou o sobrenatural, agora aparece uma figura que faz isso, e o que vai acontecer é que muitos apostatarão da fé, seguindo também essa besta. Somente os que são verdadeiramente do Senhor, eleitos, convertidos a Cristo Jesus, selados pelo Espírito Santo de Deus, permanecerão fiéis. E quando termina o capítulo 13, fala que povos, línguas, tribos, nações, líderes, governos, gente forte, gente grande, gente pequena, gente fraca, todos adoraram ao Cordeiro. A besta e a imagem da besta. E somente aqueles que são selados, aqueles que são de Deus, não fizeram isso. Foi nessa cena que terminou o capítulo 13. E agora, quando nós entramos no capítulo 14, João vai dizer, inicialmente para nós, já de cara, tem um povo que não adora a besta. Tem um povo que não se deixa conduzir pelo anticristo. Tem um povo selado, separado, que continua dependendo e confiando no Senhor dos Senhores, o adora e aguarda a grande colheita, o grande dia em que o seu Senhor há de vir buscá-los. Por isso, nessa noite nós vamos falar sobre isso, a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios na grande colheita do Senhor. É isso que nós vamos ver nesse texto, a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios na grande colheita do Senhor. A primeira parte do nosso texto, que vai do verso 1 ao verso 5, mostra qual é a condição, qual é o estado de espírito, qual é a disposição daqueles que são verdadeiramente salvos. Enquanto o mundo está em ebulição, grandes conflitos, grandes dúvidas, as pessoas estão se voltando para uma nova ordem mundial, para uma nova maneira de pensar, para uma unificação de pensamento em prol de uma única ideologia. Enquanto o mundo faz esse movimento cultural, religioso e idólatra de oposição a Deus, o povo de Deus está como? O povo de Deus, nesse tempo, a igreja do Senhor Jesus, no céu e na terra, está reunida no Monte Sião, simbolicamente. A ideia aqui que nós encontramos nesse verso primeiro é que, quando João olha e vê o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, a ideia que ele está nos transmitindo através dessa imagem é Cristo sobre toda a terra, sobre os céus, governando a cidade santa do Senhor, em pé, numa posição de governo, de autoridade, sobre toda aquela representação santa de uma terra do Senhor, de um santuário de Deus, e abaixo do Senhor, todos os seus santos, todos eles reunidos adorando o Cordeiro. Em outras palavras, a igreja está com Cristo, ela é selada por Cristo, ela é de Cristo e ela está sob os cuidados de Cristo Jesus. E então vamos lá, por que ele cita Monte Sião? Porque Monte Sião, quando você lembra de Monte Sião, você lembra do quê? Você lembra da cidade santa, você lembra do tabernáculo, você lembra do templo do Senhor. Mas quando nós lemos lá em Hebreus, nós encontramos uma descrição de que essa cidade santa, esse monte santo do Senhor é celeste. Aqui nós temos um Monte Sião terreno, geograficamente estabelecido, mas a Bíblia fala a respeito do Monte Santo do Senhor, a Bíblia fala sobre a Jerusalém celestial, fala sobre esse aspecto espiritual, transcendental, deste Monte Santo do Senhor, do Monte Sião, que é uma representação da manifestação, da presença de Deus e da reunião de todo o povo de Deus. Então o que João está dizendo é que enquanto o mundo está em colapso, enquanto o mundo está se ardendo, enquanto o mundo está em confusão, enquanto o mundo está em grande conflito, o povo de Deus continua debaixo do governo de Deus. A igreja invisível do Senhor, que perpassa todas as igrejas visíveis, onde estão presentes os membros dessas igrejas, mas dentro de cada uma dessas igrejas estão os verdadeiros cristãos, que são membros da igreja invisível de Cristo. Essa igreja, esse povo de Deus, dentro de suas casas, dentro de suas labutas, nos seus trabalhos, dentro de suas igrejas, esse povo continua fiel a Deus. Ele só tem um líder, ele só tem um cabeça, e esse cabeça é Cristo. Esse número do povo é representado aqui, nós já vimos isso antes,
com essa expressão numérica de 144 mil, que não é um grupo especial dentro de todos os crentes, mas o número 144 mil, nós tratamos bastante disso lá no capítulo 7 de Apocalipse, é a representação de toda a igreja do Senhor Jesus, de todas as épocas, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E por que 144 mil? O número é simbólico, é fácil de entender. Você tem 12 tribos na igreja do Velho Testamento, e você tem 12 apóstolos na igreja do Novo Testamento. Matemática simples, 12 vezes 12, 144. E aí você quer dar uma ideia de números, de uma infinitude, de uma grande multidão, você multiplica isso por 1000. A ideia de multiplicar por 1000, tanto anos, quanto pessoas, quanto números, no livro de João, no livro de Apocalipse, é a ideia de grandeza, é a ideia de números que são incontáveis, são inumeráveis. Então você multiplica por 1000, como João faz muitas vezes. E o que João está dizendo aqui é que estes 144 mil são todo o povo de Deus, da velha dispensação e da nova dispensação. O povo de Deus reunido junto com o Cordeiro que está em pé no Monte Sião. Ele é o Senhor, Ele governa sobre todas as coisas. Quando nós lemos lá em Filipenses a respeito do Senhor Jesus, diz que Ele deixou a glória do Pai, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele foi servo até a cruz, Ele foi morto por causa dos nossos pecados, mas o Pai o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e Ele recebeu toda a autoridade. Ele mesmo disse isso aos apóstolos, lá em Mateus capítulo 28, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Cristo governa. E o povo de Deus sabe disso, e por isso o povo de Deus não entra em aflição, não rói as unhas, não se entrega ao medo. Por isso o povo de Deus está calmo, está sereno, está em posição de adoração diante do Cordeiro, porque o Cordeiro governa todas as coisas. E é assim que João vê esse povo aqui representado nesse número de 144 mil, estão fazendo o quê? Verso 2 e 3, eles estão cantando no céu, eles cantam uma música que ninguém a não ser aqueles que renderam o coração a Cristo Jesus podem cantar. Eles cantam uma música em espírito e em verdade ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. É a música de um coração que foi transformado por Cristo Jesus. É a música que sai de lábios que foram lavados com o sangue do Cordeiro. É a canção que sai da boca daqueles que dependem e que confiam em Cristo Jesus, que tem a Cristo como a sua justiça, que tem a Cristo como o Senhor de suas vidas. Por isso os homens que não têm Cristo não conhecem essa música e não podem cantá-la. De forma bem prática, é muito claro isso. Porque as pessoas que não têm Deus, elas nem sequer conseguem entender o que nós cantamos. E a não ser que o Espírito Santo de Deus as convença a respeito disso, elas não entendem nem por que nós cantamos. E é curioso o ponto de interrogação que fica no rosto das pessoas, às vezes quando a gente está num ofício fúnebre, num velório, e a gente começa a cantar hinos. E começa a cantar: ó, pensai no lar lá do céu, ó, pensai. Ou a gente começa a cantar: junto ao trono de Deus, preparado, há, cristão, um lugar para você. E a gente canta e adora ao Senhor, mesmo no momento de luto. Por quê? Porque o Deus que governa a nossa vida, Ele já venceu a morte. E assim como Ele venceu a morte, Ele diz, Jesus Cristo ressurgiu. E a palavra de Deus diz que Ele é o primeiro, Ele é a primícia dos que dormem. Como Ele ressurgiu, nós também ressurgiremos. Por isso nós cantamos. Esta música que João vê esse povo cantando, simboliza toda a teologia, toda a doutrina, todo o conhecimento que esse povo tem a respeito de Deus, conhecimento que nos faz cantar. É a presença de Cristo no coração deles que os faz louvar e adorar. Por isso o mundo não compreende essa canção. Esta igreja está reunida por Deus, ela não está mais separada, nem pelos séculos, nem pelas regiões, nem pela geografia, nem pelos continentes, mas ela está unida na igreja invisível, ela está unida no Monte Sião. Muitos já estão no céu, na glória, outros como nós ainda estamos aqui militando nesse tempo, mas somos um único povo, e é isso que João vê, esse povo, esses 144 mil reunidos. Uma dúvida que surge sempre que a gente lê esse texto, está aí nesses dois versos 4 e 5.
Porque quando lemos esse texto, nós ficamos com a dificuldade com os 144 mil, porque há uma declaração aí a respeito das características desses 144 mil. E é dito aí, são estes os que não se macularam com mulheres. E aí logo alguém pensa, pastor, como que ele está falando de igreja? Se ele cita aqui literalmente mulheres. A questão é, esse termo que ele usa aí, não se contaminaram. Esse termo aí, lá na língua em que a Bíblia foi escrito, no grego, é porneia, de onde vem a palavra nossa, pornografia. E a ideia aqui é prostituição, é promiscuidade. A ideia aqui é uma contaminação, mas ela não está relacionada com mulheres especialmente. Lembra, nós estamos num texto cheio de simbolismo. Porque se isso fosse algo relacionado com mulher, como é que Deus teria ordenado o casamento? Como é que Deus abençoaria o trabalho, inclusive, realizado pelas mulheres? E seria muito estranha essa ideia de que as mulheres, então, é que contaminam os homens. Então, a Bíblia não está falando disso. O que João está mostrando aqui é um ambiente, um contexto religioso. E no contexto religioso, o que é não se contaminar com as mulheres? Lá na frente vai aparecer um anjo dizendo que caiu a grande Babilônia, ou a meretriz, porque é assim que toda expressão de adoração, que não é dada a Deus, mas é dada para qualquer outra entidade que não seja Deus, é chamada de prostituição cultica. E toda adoração desse mundo que não é dada a Deus, seja adoração feita pelos pagãos, seja adoração feita por religiosos que adoram outro que não o próprio Deus, eles são chamados de grande meretriz, é a igreja falsa. Não é a noiva de Cristo, não é a igreja verdadeira, salva, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, mas é uma prostituta. E quando ele fala que os 144 mil são aqueles que não se contaminaram, que são castos, ele está dizendo, é a igreja pura, que esperou o noivo, que é Cristo, que não se contaminou com o mundo, que não se contaminou com as falsas doutrinas, que não seguiu os ídolos, que não adorou a ninguém mais a não ser Cristo Jesus, que não cedeu à idolatria, que não cedeu à adoração de qualquer outro que não seja o próprio Cristo, e especialmente no contexto que não adorou a besta e não adorou o anticristo, não se contaminou, é isso que ele está dizendo. Portanto, ele está falando da igreja de Deus, ele não está falando de um grupo seleto de 144 mil homens. Infelizmente tem muita igreja que ensina essas bobagens por aí. Mas aqui é o povo de Deus. Mas essas não são apenas a única característica desse grupo, do povo de Deus, desses selados de Deus. Esses remidos, também é dito no verso 4, que eles seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vai. Ele está falando de crente. Por que Jesus disse para os discípulos? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qualquer um que não for capaz de deixar o pai, a mãe, os amigos, o trabalho, não é digno de mim, Jesus disse. Quem é essa igreja, descrita aqui como 144 mil? São aqueles que largaram tudo para seguir a Cristo. São aqueles que passaram inclusive por divisões dentro da própria casa, porque o próprio Senhor Jesus disse, eu vim colocar pai contra filho, filho contra pai. Porque amaram mais a Cristo do que o seu conforto. E por amarem mais a Cristo, eles seguiram a Cristo por onde quer que Cristo fosse, inclusive para o Calvário. Eles amaram Cristo e amaram até o fim. Quem são esses 144 mil? São os eleitos de Deus desde a eternidade, por quem Cristo derramou seu sangue na cruz. São as primícias de Deus, ou seja, são aqueles por quem Cristo deu o seu Filho. É a recompensa do justo trabalho de Cristo. Eles foram comprados com o sangue precioso de Jesus. Eles são as primícias de Deus. São os amados de Deus. Quem é esse povo? Verso 5. Esse povo é um povo que é limpo de lábios e de vida. Esse é um povo que vive e busca a piedade. É um povo que ama a Deus, tem sua vida centrada em Cristo. E é importante que nós, especialmente nós vamos ver isso nesse texto, que nós, que somos esse povo, que amamos a Cristo, nós saibamos quais são as nossas marcas. Essas marcas que nós devemos deixar no mundo.
a marca da pureza espiritual, a marca da devoção total, de seguir a Cristo por onde quer que Ele nos chamar. Porque nós estamos chegando num limite, num limiar da história, onde seguir a Cristo vai trazer muitos desconfortos para a nossa vida. Já estão trazendo, e vão trazer muitos mais. Mas os 144 mil vão seguir a Cristo, por onde quer que Cristo nos chamar, mesmo que seja para o Calvário. E é o Senhor mesmo que nos ajudará assim. Portanto, essa é a primeira parte. A igreja de Cristo, a igreja está reunida com o Cordeiro, glorifica e adora o Cordeiro, porque foi selada, porque foi limpa, porque está pura, porque está guardada, porque é eleita, porque foi lavada pelo sangue do Cordeiro, porque vive na dependência do Senhor em profunda piedade. Esta é a igreja do Senhor. Em contrapartida, o que está acontecendo no mundo? E aí nós vamos para a segunda parte, do verso 6 até o verso 9, nós vamos encontrar aqui João, através dessa visão, anunciando o juízo de Deus contra os adoradores da besta. Enquanto você tem um contraste apresentado no primeiro grupo, que é o grupo que adora o Cordeiro, que é a igreja redimida, pura, limpa, agora nós vamos ver Deus manifestando, proclamando o juízo dele sem mistura, sem misericórdia, contra aqueles que adoram a besta. E ele começa da seguinte maneira: primeiro, nos versos 6 e 7, nós temos um alerta para toda a terra. E que alerta é esse? Existe uma igreja? Existe. Existe uma verdadeira igreja que adora e glorifica? Existe. Lá vem o alerta, veja aí, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, a mensagem do evangelho, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Lembra que todos esses estavam sucumbidos à besta. E aí o verso 7 ele diz, dizendo em grande voz, ó a mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Qual é a mensagem do evangelho? Tem gente que reduz a mensagem do evangelho a Deus é amor, então vem para cá do jeito que você está e continua fazendo as coisas do jeito que você quer. Mas a mensagem do evangelho eterno está pregada aqui por um anjo. Temei a Deus, ou seja, reconheça quem é o Senhor e temam a Ele. Dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Isso significa se arrependam enquanto há tempo. Creiam em Cristo Jesus e glorifiquem ao Pai através do Filho, porque a hora está chegando. A primeira mensagem deste anjo a este povo que está afastado de Deus e adorando a besta é a mensagem do evangelho. Temei a Deus, dai-lhe glória, é chegado a hora do juízo, adorai aquele que fez os céus, a terra e as fontes das águas. Tem um imitador por aí, buscando o culto. Não temam a ele, temam a Deus. Tem um imitador por aí nessa sociedade em que nós vivemos, querendo que você dê glória, dê culto, dê adoração, mas não faça isso, dê glória a Deus. Tem um imitador por aí tentando te intimidar, colocar medo no seu coração, te impelir a fazer coisas contra a sua vontade, contra a sua consciência. Não temam a ele, temam aquele que vem com juízo sobre toda a terra. É ele que deve ser temido. Por quê? Porque antes que houvesse um sequer ser vivo sobre essa terra, quem lançou os fundamentos desse mundo foi Deus. Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez as fontes das águas, Ele governa o universo é dele. Não temam os homens. Esta é a mensagem do evangelho. Você não tem que seguir a maioria, você não tem que fazer a moda do seu tempo, você não tem que fazer as coisas que as outras pessoas dizem para você fazer. Mas você precisa temer a Deus. Esse é o imperativo mais importante sobre a nossa vida. É temer a Deus, que Ele é o Senhor do universo. E aqui João vê um anjo voando sobre a terra e proclamando o evangelho. O que João está vendo é o evangelho sendo pregado sobre a terra em tom de alerta. Mas infelizmente, muitos não dão ouvidos. Infelizmente, muitos não aproveitam isso. Muitos não aproveitam esse chamado.
E Pedro fala, e Pedro nos alerta, como foi lá nos dias de Moisés. Está acontecendo agora de novo. Moisés pregava, Moisés alertava, e Moisés construía a arca. E o que os homens faziam? Eles davam risada, jocosamente, do que Noé. Devo ter falado Moisés umas 3 vezes. Noé. Lá nos dias de Noé. Noé pregava, eles não ouviam. Noé alertava, eles não ouviam. Noé construía a arca, e eles não prestavam atenção. E eles tiveram oportunidade por 1 século para se arrepender e para tomar providências, para temer a Deus, para dar glórias a Deus, e para saber que o juízo estava chegando. E o que eles fizeram? Nada. Eles continuaram fazendo suas festas, eles continuaram se casando, se dando em casamento, eles continuaram aprontando tudo que eles queriam aprontar. E de uma geração inteira que povoava essa terra, só sobraram 8 pessoas, porque não ouviram o evangelho que foi pregado lá por Noé. Assim como aconteceu lá, está acontecendo nos nossos dias. E a igreja que adora a besta vai enfrentar o juízo de Deus. Primeiro, porque o alerta é feito e essa igreja, ou este povo, não ouve. Segundo, por quê? Porque Deus manda decretar a queda da grande Babilônia, ou da grande meretriz. Você observa aí, verso 8, um outro anjo, segundo anjo, sai e diz, caiu a grande Babilônia. Ou seja, esta igreja pagã, esta religião dos homens, essa tentativa humana de autossalvação, que são todas as ideologias políticas, todas as ideologias religiosas, que são tudo aquilo que é diferente de Cristo, tudo isso tem um decreto para acabar. Por quê? Porque João diz, eu vi esse anjo sair, e esse anjo decretava, gritava, proclamava, caiu a grande meretriz. O anticristo, a besta e todos os seus seguidores têm os seus dias contados, porque a derrota deles é absolutamente certa. A verdadeira igreja está no céu, e a falsa igreja está arruinada, seguindo a Satanás e cega, e o seu fim está perto. É isso que João está vendo. A grande Babilônia é esse sistema mundano, é a religião prostituta, é o serviço que serve a besta e a Satanás. Sabe o que me assusta? Essa noção global da primeira pessoa do plural. Globalismo. Sabe o que o globalismo está fazendo? E é natural. As nossas crianças, os nossos adolescentes jovens estão entrando nisso, eles nem percebem. Nós estamos pensando isso sobre o que vai acontecer. Abre aspas. Olha, sabe o que a gente está prevendo? É isso. E esse nós começou a aparecer em tudo, já perceberam isso? Porque a conexão é tamanha, através de redes, através de televisão e todos os sistemas de comunicação, que a linguagem dos nossos filhos já começou a ser a linguagem da coletividade. Nós. E é estranho, porque quando fala nós, eu falo, está falando de quem? Da UPA? Nós está falando de quem? Da igreja? Não. Nós somos a mentalidade global. Isso é Apocalipse. Isso é escatologia. Isso está presente no mundo. É a unificação das culturas, é a unificação dos objetivos, é uma luta global para se autossalvar. Isso vai desde, vamos salvar o planeta, vamos salvar o clima, vamos salvar os animais em extinção. Não que haja alguma coisa errada em preservar o que Deus nos deu e cuidar aquilo que Deus colocou sobre os nossos cuidados. O problema não é esse. O problema é aquilo que vem embutido dentro disso. Não, sem cristianismo aqui, porque aqui nós estamos numa luta que não envolve religião. Não envolve para inglês ver. Porque a ausência da religião já é uma religião. A ausência de Cristo é uma religião anticristã. E é esse pensamento que é pregado por aí.
Quando movimentos lá atrás, como o movimento do Greenpeace começou, eles pregavam exatamente isso, porque o Greenpeace é uma religião. O Greenpeace é uma das maiores representações, organizações que representam no mundo o pensamento panteísta. Defendido e esposado por muitas personalidades da televisão, de Hollywood, do cinema, gente importante da política. E o que é o panteísmo? É a negação de um Deus pessoal e a crença de que Deus é uma energia impessoal que perpassa todas as coisas do universo. Eu falei disso de manhã. E aí o camarada vai lá e abraça uma árvore para ter um contato com Deus. E o Greenpeace chamou. E não só o Greenpeace, mas depois muitos outros movimentos. E hoje isso está eclodindo de todos os lados. São movimentos que surgem e são organizados por redes sociais, que pregam algum tipo de virtude. E essas virtudes dessa turma limpinha, bonitinha, conectada, que se auto-intitula nós, na realidade vem de uma ideologia anticristã. É o pensamento de Satanás conduzindo o mundo. Porque tudo isso desconsidera Cristo e põe Cristo à parte. E aliás, aponta para Cristo como um dos grandes intrusos e inimigos para que essa coletividade se estruture. Por quê? Porque a igreja não se submete a isso. Então a igreja se constitui um grande obstáculo nesse cenário. E por isso a igreja será alvo, está sendo alvo de todas essas investidas de Satanás. A cassação da nossa liberdade de expressão, ela está acontecendo sutilmente no mundo, não é só no nosso país, é no mundo. Quanto tempo vocês acham que vai levar para que toda essa estrutura de poder que existe no mundo, especialmente das Big Techs, elas vão se levantar para censurar aquilo que nós pregamos e aquilo que nós ensinamos? Porque o Evangelho divide. Quem diz o contrário está mentindo. O Evangelho divide. Porque o Evangelho chama você para servir a Cristo. E se você servir a Cristo, você não pode servir a mais nenhum Senhor. Porque a religião cristã, ela é exclusivista. Você só dá adoração a um Deus. Então, ela não serve para a mentalidade globalista. E então, quando esta mensagem, temei a Deus, é propagada nesse mundo anticristão, as pessoas rejeitam essa mensagem. E quando elas rejeitam essa mensagem, vem um outro anjo, e João diz que esse anjo diz: mas vocês estão entrando dentro de uma igreja que está condenada, que é essa igreja da coletividade mundial, que é essa igreja do pensamento unificado do mundo. E João diz sobre essa igreja, ela caiu. Então quero dizer para você, meu querido irmão, crente hoje, que está atento ao que está acontecendo, não tema a igreja de Satanás. Não tema a falsa igreja. Mesmo que isso nos cause muitos danos físicos, não tema, porque essa igreja está condenada, ela cairá. João viu isso e nos anunciou para que nós não temêssemos. Essa igreja cairá. Porque a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, essa será redimida na glória e desfrutará da presença de Deus eternamente. Mas a Babilônia, a igreja falsa, ela será destruída com o sopro da boca do nosso Deus. A grande Babilônia que seduz o mundo, ela será destruída. A ruína dela já está anunciada. Terceiro, essa condenação dos adoradores da besta, ela vem com um alerta, depois vem com essa declaração de Deus da ruína, do fracasso dessa igreja, e depois vem a declaração da condenação de todos os seus seguidores. E você encontra isso dos versos 9 a 12. Os adoradores da besta beberão o cálice da ira de Deus sem mistura. Aquilo que eu adiantei lá no início. Quando o dia do Senhor chegar, então a ira do Senhor se manifestará do céu contra esta falsa igreja, e não haverá mais oportunidade, e não haverá mais misericórdia. O texto de hoje, ele nos conduz a uma escolha que nós vamos ter que fazer no final. Se você é crente em Jesus, você já fez essa escolha. Mas se você está assistindo aqui, ou de longe da sua casa, lá no final desse texto, nós vamos ter que nos declarar em algum desses dois grupos que existem aqui. Um desses grupos, que é o grupo a respeito do qual nós estamos falando agora, é um grupo que por
negar a Cristo e por não servir a Cristo, vai desfrutar por toda a eternidade de um castigo eterno, sem chance de perdão. Não tem misericórdia, não tem graça misturado com a ira. É ira e só ira de Deus. Você já conseguiu, já parou para imaginar o que é isso? Nós não gostamos de ver seres humanos irados nem por um minuto. Agora, nenhum de nós é capaz de imaginar a ira de Deus por causa do pecado. Mas João descreve algo aqui para nos mostrar a grandiosidade disso. Eu quero repetir isso para você. Quando ele diz no verso 9, seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, deixa eu lembrá-lo sobre isso. As pessoas ficam lá pensando, será que vai ser uma tatuagem? Vai ser um chip que vai colocar na mão, na testa? Eu vou novamente citar qual é a interpretação disso para vocês. A interpretação mais provável e mais plausível, porque está sendo dito aqui, é ceder a mentalidade do mundo, é a marca na testa, é no cérebro, é na mente, é deixar a sua mente ser formatada pelo pensamento dessa sociedade, desse mundo supostamente evoluído, nesse mundo da pós-verdade, nesse mundo que reina os pensamentos e a ideologia anticristã, é deixar a sua mente ser conformada a ele. E marca na mão significa o quê? Significa não apenas pensar como Satanás, mas agir como ele. Significa não apenas ceder à cultura desse tempo, mas pensar e fazer aquilo que essa cultura prega. É difícil de imaginar que uma sociedade como a sociedade do século 21, ela se submeta a alguma coisa que seja como uma tatuagem, uma marca assim. Mas ainda assim, a loucura humana é tão grande, que eu tenho que deixar aqui um espaço para dizer o seguinte, que pessoas que se deixam conduzir na sua mente e nas suas ações, pelo pensamento de Satanás, pelo pensamento desse mundo, elas são bem capazes também de marcar a testa com alguma coisa, ou a mão. Você que é um cristão, você fala, não tem cabimento, não faria isso. Graças a Deus você pensa assim, o Espírito Santo converteu o seu coração. Mas do mundo sem Deus, não é de se admirar. As pessoas se marcam e levantam as bandeiras mais absurdas que você pode imaginar. Fazer uma marca a mais e outra a menos, não vai fazer diferença para muita gente. Mas então vejam só o que é dito sobre essas pessoas. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre as mãos, também este beberá o vinho da cólera de Deus. Ou seja, este vai experimentar a ira de Deus sem mistura. E olha, por quanto tempo? O texto diz, e será atormentado com fogo e enxofre, mostrando a intensidade desse tormento, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, não é o tormento de algumas décadas, ou de alguns séculos, é pelos séculos e séculos, é um tormento eterno, em grande aflição, e isso tudo acontecerá porque eles não se dobram a Cristo, eles negam a Cristo, o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz, e eles não se submetem ao Cordeiro, e perseguem a igreja de Cristo temporariamente, e por causa disso Deus os castigará eternamente. Pastor, como você pode falar isso, pastor? Deus é um Deus de amor. Essa é a pregação desse tempo. Deus não é um Deus de amor, Deus é amor. Mas Ele também é justiça. Mas Ele também é santidade. Mas Ele também é retidão absoluta. E a retidão, e a santidade, e a justiça de Deus é tão grande, é tão absoluta, que para salvar pecadores como eu e você, Ele precisava primeiro cumprir a sua justiça. E a única maneira de fazer isso era se um inocente, justo, santo, assumisse o nosso lugar e pagasse nossa dívida eterna. E Deus nos amou de tal maneira que Ele foi capaz de fazer isso, dando o seu Filho para pagar a nossa dívida. Porque para me amar,
Ele teve que pagar o preço dos meus pecados. E a igreja do Senhor Jesus sabe disso. Por isso adora. E por isso declara que o viver que nós temos agora é de Cristo. E os homens que não adoraram o Cordeiro, mas adoraram a besta, eles pagarão por toda a eternidade, sem jamais chegar ao fim, por causa de abominavelmente não terem reconhecido a Cristo Jesus como o Senhor, não terem temido a Deus, não terem dado glórias ao Senhor, não terem se arrependido ou se preparado para o dia do juízo. E o texto diz, e não tem descanso algum. Lembra que toda a palavra de Deus promete o descanso para os eleitos do Senhor. E enquanto isso, de forma absolutamente oposta, promete o castigo e a ausência de descanso para todos aqueles que não temem, não se rendem a Cristo Jesus. E aí ele termina o verso 12 dizendo, aqui está a perseverança dos santos. O que ele está dizendo, o que ele quer dizer com essa frase, um tanto quanto enigmática aqui no meio? Ele fala de um castigo eterno, e logo depois ele fala, aqui está a perseverança dos santos. O que João está dizendo, o que ele está mostrando para nós é o seguinte, é melhor, você que é de Cristo, é melhor suportar a perseguição, a tribulação, a provação durante um curto tempo que é a nossa vida, para desfrutar do descanso eterno, do que por um curto tempo você negar a Cristo para ter paz nesse mundo e enfrentar o castigo eterno. Como eu disse para vocês, esse texto nos chama a uma tomada de decisão. Eu faço essa pergunta para você: o que você prefere? Você prefere se antenar, se ligar e se conectar com esse pensamento anticristão desse mundo para viver em paz durante poucos anos? Ou você prefere resistir a isso tudo, seguir a Cristo para ter paz durante toda a eternidade? Essa escolha você tem que fazer. Onde você passará a eternidade? No descanso eterno ou no castigo eterno? Esse texto está nos chamando para isso. Ele mostra um povo que teme ao Cordeiro e adora o Cordeiro. E ele mostra um povo que teme a besta e o anticristo e adora a besta e o anticristo. E agora ele mostra o final desse grupo. E ele mostra também o final do outro grupo. Vamos olhar um pouquinho adiante. Veja o verso 13. Bem-aventurados que morrem em Cristo. Aqueles que adoram o Cordeiro, quando chegar o dia da morte deles, o céu brada para João ouvir, dizendo, veja o que João cita, então ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados, ou em palavras do nosso tempo, felizardos são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. João estava num século em que cristãos estavam sendo mortos nas arenas, estavam sendo comidos por feras dentro das arenas, estavam sendo queimados vivos, estavam sendo privados de comida, estavam sendo privados de família, estavam sendo privados dos seus negócios, estavam sendo privados de sua casa, de sua terra, estavam sendo perseguidos pelo mundo, estavam vivendo pelos antros da terra, e João diz, eu ouvi o Espírito de Deus falando do alto, bem-aventurados, felizardos são aqueles que morrem em Cristo Jesus, porque eles vão descansar de todas essas fadigas. E a fidelidade deles, as obras deles, os acompanharão. Eles não cairão no esquecimento. Eles podem ser esquecidos nessa terra, mas diante do Pai, nada daquilo que eles fizeram por amor a Cristo será esquecido. Olha que bênção. Enquanto aqueles que adoram a besta e o anticristo viverão tormentos eternos, sem jamais descansar, João diz, aqueles felizardos, que hoje são considerados escória do mundo, eles vão descansar por toda a eternidade. E serão lembrados na glória, pela fé, pelo trabalho que fizeram. Eles descansam no Senhor. Eles são levados ao seio de Abraão. Eles são levados aos braços de Cristo. E aí nós chegamos na última parte, verso 14 a verso 17, que é bem fácil de entender. Nós vimos até aqui 3 anjos. Agora aparecem mais 3.
e uma figura que é dita como alguém que se assemelha ao Filho de Homem. Essa expressão é usada sempre para Cristo. E então o que João vê agora? João olha para o céu, da onde Deus estava concedendo aquela visão para ele. Ele olha para o céu e vê uma nuvem. E ele vê assentado sobre uma nuvem, um com o aspecto do Filho de um homem. E é a referência a Filho de Deus, ao Cordeiro. É isso que ele vê. Isso é espetacular, isso é absolutamente maravilhoso. Porque qual o tamanho que alguém precisa ter para ser visto sentado sobre uma nuvem? Eu fico imaginando essa cena que João viu. Imagine o grande Cordeiro de Deus, glorificado, exaltado, sentado confortavelmente sobre as nuvens, aguardando, com uma foice na mão. Agora começa a aparecer aquelas cenas de filme terrível, filme de terror, uma foice na mão. Mas é o Cordeiro de Deus, ninguém precisa ter medo, é o Filho do Homem, ele está sentado, aguardando. Porque ele mesmo disse aos seus discípulos: nem o Filho do Homem, nem o Filho de Deus sabe o dia ou a hora. Então ele está aguardando, sobre as nuvens. Agora de repente sai um anjo de dentro do santuário de Deus com uma notícia: o Pai autorizou, chegou a hora da colheita, os campos estão maduros, vai e ceifa. E o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, vai e ceifa os grãos. E estes aqui são os eleitos de Deus. Vamos ao texto. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho de Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão a foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma a tua foice, ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra está amadurecida, ou amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Não tem colheitadeira parecida com isso. Ele recolheu o seu povo, os santos dele. Eles são recolhidos e levados para o descanso eterno. Esse dia vai chegar, meus irmãos. Esse dia vai chegar, em que o Filho do Homem há de aparecer nas nuvens com poder e grande glória. Ele será visto em todas as partes do mundo, e no abrir e fechar de olhos, os que estiverem vivos serão transformados. É a foice nos chamando. Essa é a foice do bem, não é a foice do mal. Tem muita foice por aí que é a foice do mal. Essa aqui é a foice do Senhor. Ele está colhendo o seu povo, reunindo o seu povo. Aqueles que foram mortos nas águas, as águas devolverão. Aqueles que estão enterrados, a terra devolverá. Aqueles que foram consumidos pelo fogo, o fogo devolverá. E o povo de Deus será reunido nas alturas. Lembra da cena inicial? O Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e todo o povo de Deus o adorando. Esse é o futuro que Deus tem reservado para mim e para você, que amamos e tememos a Deus. Mas há uma outra foice. Como eu disse, existem foices do mal. Verso 17, então saiu do santuário, e agora você tem aqui um quinto anjo. E esse anjo saiu também levando uma foice afiada. E depois desse anjo saiu um outro anjo, que é o anjo que domina o fogo. E esse anjo que domina o fogo disse para o que estava com a foice na mão: também chegou a hora de ceifar. Agora a imagem aqui não é a imagem de grãos, mas é a imagem de vinhas. E então veja o verso 18, saiu ainda do altar o outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. E o que este anjo faz? Ele vai pela terra, e ele ceifa essas uvas e as colhe. Mas essas daqui não são levadas para a casa do Pai. Muito pelo contrário, elas são levadas para o lagar. Lagar é o lugar onde as uvas eram levadas para serem pisadas pelos viticultores, para extrair o suco, que depois se tornaria o vinho. Mas aqui não. Aqui a imagem, ela passa por uma transformação. As uvas são levadas para o lagar,
mas quando elas vão ser exprimidas fora da cidade de Deus, fora do lugar do Senhor, do lugar santo, do Monte Sião, elas são levadas para fora, para o lagar. Quando elas chegam no lagar, elas são espremidas, e agora não é mais suco de uva, mas agora o que aparece aqui é sangue. E não pouco sangue. Veja, olha o texto. Então o anjo passou a sua foice da terra e vindimou a videira da terra, lançou a grande lagar da cólera do Senhor, e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos. Qual a altura que fica o freio dos cavalos? Mais ou menos 1,5 metro é a altura dos freios do cavalo que ficam na sua boca. E por quanto espaço? O texto diz que numa extensão de 1.600 estádios. 1.600 estádios corresponde a uma distância de 350 quilômetros, que é exatamente a distância entre os limites norte e sul da Palestina. 350 quilômetros. E a ideia aqui, novamente, é a ideia de plenitude, de grandeza, de todo o terreno. O que João está mostrando aqui para nós é o seguinte: naquele último dia, quando o Senhor ceifar o seu povo, Ele vingará o seu filho e o seu povo, e Ele tirará a vida de todos sobre esta terra, de tal maneira que o sangue se estenderá por todo o globo, e subirá à altura dos freios dos cavalos. Para quem está imaginando que o último dia será uma grande guerra de igual para igual, você está completamente enganado. O último dia, o dia do Senhor, não é um dia de guerra, mas é um dia de colheita. É o dia em que o Filho de Deus chamará os que são seus para a glória eterna, e vingará todos aqueles que adoraram a besta. Com o sopro de sua boca, Ele destruirá o anticristo e a besta. E ambos, junto com Satanás e todos os demônios, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E junto com eles, todos os que não se renderam a Cristo Jesus serão lançados para sofrimento eterno. Eu concluo dizendo, meus queridos irmãos e caros ouvintes, só existem 2 grupos nessa terra. Nós temos o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. E nessa noite eu estou aqui pregando, como centenas, milhares, milhões de igrejas estão fazendo o mesmo ao redor do mundo hoje, porque nós cremos em Cristo Jesus, e nós ainda estamos vivendo num tempo de oportunidade, onde você ainda pode fazer parte desse grupo, que é o grupo dos salvos, que é da igreja verdadeira. Porque de outra sorte, se você não render a sua vida a Cristo, você está no grupo dos perdidos. No mundo só existem 2 igrejas: a igreja verdadeira de Cristo e a falsa igreja apóstata, que nega a Cristo Jesus. De que lado você está? A que povo você pertence? Em qual dessas igrejas você serve? Na igreja de Cristo? Ou na igreja apostatada contra Cristo? Essa resposta você precisa dar hoje. Tem muitas pessoas vivendo tranquilamente e às vezes de forma abastada, sem nenhuma preocupação com o futuro. Jesus, citando um exemplo disso, falando de um homem ganancioso que ajuntou muitos tesouros, criou um grande armazém e foi dormir tranquilo, pensando que agora ele estava em total segurança. E Jesus disse a respeito dele: louco, essa noite pedirão a tua alma. Eu não sei quanto tempo vou viver, e nenhum de nós aqui sabe, e especialmente nesse quesito, todos nós estamos sendo provados nesses dias, por causa dessa doença que está por aí. Mas eu quero que você pense da seguinte maneira: essa doença que está por aí, ainda é manifestação da ira do Senhor, misturada com misericórdia. E essa misericórdia hoje está sendo apresentada a cada um de nós. Tema a Deus, se renda a Ele e o adore. Faça parte deste povo que confia e depende de Cristo Jesus. Não é gente melhor do que as outras, porque nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós reconhecemos nosso pecado
e entregamos os nossos fardos diante de Cristo Jesus e confiamos no perdão e na justiça de Cristo Jesus. Somos incluídos nessa igreja de Cristo, nesse povo salvo. E nós podemos colocar a cabeça tranquila no travesseiro, porque se a minha vida acabar nesta noite, se a nossa vida se for nessa noite, nós seremos promovidos ao descanso eterno. Mas você pode pôr a sua cabeça e dormir tranquilo nessa noite? Portanto, minha palavra a você é: se arrependa. Pastor, mas tem tanta coisa que eu preciso consertar na minha vida primeiro, para depois eu vir para Cristo. Cristo não vai me aceitar do jeito que eu estou hoje. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cristo levou os nossos fardos. Cristo morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados. Você não pode mudar-se a si mesmo e nem se auto-santificar. Quem pode fazer isso por você é Cristo. Então o movimento tem que ser o movimento de ir a Cristo, porque quem purifica a nossa vida é Jesus, não somos nós. Não embarque nessa tentativa previamente anunciada, fracassada do mundo, de autorredenção, porque o mundo, nenhum homem pode salvar-se a si mesmo, quanto mais salvar os outros. O único que pode fazer isso por nós se chama Jesus. Ao nome dele nós devemos nos dobrar. Feche os seus olhos, eu quero orar. Ó Deus bendito, nós te somos agradecidos pela tua palavra, que nos alerta, ó Deus, a respeito deste tempo, o tempo da colheita. Ó Deus, obrigado pelo Senhor já ter alcançado a vida de cada um de nós. E ó Deus, de podermos nos sentir reunidos, ó Pai, ao povo do Senhor no Monte Sião, adorando o Cordeiro. Obrigado, ó Deus, porque é assim, ó Deus, que nós estamos realmente reunidos sobre esta terra, distantes geograficamente, mas unidos numa só fé, adorando um só Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor foi misericordioso e nos deu esse privilégio. Mas, ó Deus, nós ainda, ó Pai, clamamos ao Senhor por aqueles que ainda não fazem parte da igreja do Senhor, por aqueles que ainda não se renderam a Cristo Jesus. E nessa noite nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor quebrante esses corações, para que eles se rendam ao Senhor enquanto é tempo. E ó Deus, quanto ao teu povo, que o Senhor nos guarde e nos livre do mal. Que selados, ó Deus, como o Senhor nos selou com teu Espírito, e purificados pelo sangue do Cordeiro, o Senhor nos dê, ó Pai, intrepidez, coragem, temor ao Senhor, unicamente ao Senhor, e perseverança para a gente atravessar esses dias, lembrando que temos um descanso eterno prometido no céu. Que no dia da colheita, ó Deus, nós sejamos recolhidos pelo teu Filho, para a glória eterna, e não condenados com este mundo à perdição eterna. Isso eu peço ao Senhor por cada pessoa que está aqui, e por cada um daqueles que nos ouvem ou nos assistem remotamente, e que ainda não renderam sua vida a Jesus. Ó Deus, quebranta os seus corações, e transforma-os, ó Pai, enquanto há tempo, antes que venha a ira do Senhor, sem mistura, sobre esta terra. Oramos a Ti também nesta hora, Deus, pedindo que o Senhor nos conceda da Tua graça nesta semana. Nos abençoe em tudo que nós formos fazer. Conduza a nossa vida, ó Deus, os nossos passos, nossas palavras, nossos pensamentos. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Guarda o Teu povo, ó Deus. Colocamos nosso país diante do Senhor. E todas, ó Deus, as coisas preocupantes que estão acontecendo em nosso solo, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E ajuda-nos, ó Pai, como Teu povo, mais do que nunca, a sermos sal e luz nesse mundo. E livra-nos, ó Deus, de todo mal. É a oração que fazemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e a direção do Espírito do Senhor, seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.